Olá, profundo a todos. Agora entramos ao vivo. Quero pedir a bênção a todos os presentes. Bênção a você, meu pai. Bênção a todos. Os irmãos mais velhos, meus irmãos mais novos. Eu sou mestre Aralotum. Estou aqui com nosso pai, mestre Obaxanã, para a gente conversar sobre esse tema tão delicado, né? Antes, porém, quero pedir para vocês forem entrando já e assistindo essa live para curtir, compartilhar, né? Que dessa forma você ajuda a gente a fazer melhor o nosso trabalho, né? Dessa forma você ajuda o algoritmo da rede social a entender que esse vídeo, que esse assunto é um assunto relevante, é um assunto importante, e levar isso para outras pessoas, né? Outras pessoas que precisam ouvir essa palavra, outras pessoas as quais saber dessas coisas vão ser interessante também, vão ajudá-las nas suas vidas, nas suas práticas e trazer explicações importantes. Quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer em especial o meu irmão, o mestre Tassuí, peço a bênção, que está lá nos bastidores, ele que está respondendo os comentários, está cuidando de tudo para que esse momento aconteça da melhor maneira possível. E eu gostaria de, antes da gente começar a fazer as perguntas, né, gostaria de passar a palavra, meu pai, para o senhor dar a sua palavra para nós, antes da gente entrar de fato nesses temas. Bom, bênção a todos, que Oxalá Zambi, né, em especial na nossa tradição, que a Ayana nos abençoe, e estou muito feliz de estar aqui, né, e possamos ter uma boa conversa, né, possamos ter uma boa, principalmente uma boa identidade, né, precisamos encontrar principalmente identidade, encontrar coerência em tudo que nós formos conversar hoje, porque é uma conversa, né? Uma conversa ela é sempre salutar, é sempre positiva no sentido de que a comunicação, né, por vezes, às vezes ela é interrompida por determinados aspectos que nós vemos aí, né, nos terreiros, vemos aí nas comunidades afro-brasileiras que são polêmicas. E, na verdade, né, nós decidimos, depois daquela interessantíssima conversa do mestre Aralotum, ao qual eu peço a bênção também, ao mestre Tassuí, porque eu peço a bênção, aquela conversa interessantíssima dele com o mestre Caraimã, nosso filho lá de Cuiabá, sobre o livro, aí nós achamos interessante continuar um pouquinho o assunto, né, entrando dentro das questões da quimbanda, né, dentro das questões aí desses Exus guardiões, né, das pombagiras, e todas essas divindades, né, esses espíritos que nos ajudam muito, né, não só dentro do terreiro, mas no dia a dia que nós vivemos, principalmente nesse período que estamos. E agradeço a presença de todos, agradeço a todos aqueles que estão despendendo um pouco do seu tempo, despendendo um pouco da sua, de seus momentos aí, dos seus lares, para, né, nos escutarmos um pouquinho. Então, e hoje, né, o assunto Quimbanda, vocês podem mandando as suas perguntas, dúvidas, questionamentos que tiver aqui, né, o mestre Tassuí vai respondendo os comentários e a gente vai introduzindo essas questões também na nossa conversa, no nosso bate-papo, para que vocês tenham as suas dúvidas a esse respeito bem respondidas, bem sanadas por quem melhor entende do assunto. E Exu é sempre uma questão bem complicada, né, bem delicada, porque ao mesmo tempo em que é uma entidade, assim, uma divindade muito importante, é também muito incompreendido, né? Sobre Exu tem vários significados que as pessoas atribuem, né? Ao povo da rua, aos guardiões, à banda
daqueles que muitas vezes são tratados como entidades maléficas, como entidades do mal. Eu acredito que muito por uma falta de compreensão a respeito desse fenômeno. Muitas pessoas, muitos cristãos, inclusive, né, acorrem aos terreiros para conversar com o Exu especificamente, para resolver alguns problemas, e muitas pessoas estão acostumadas, né, até a ir no terreiro e pedir para Exu certas coisas que às vezes não são muito interessantes, né? Pedir para prejudicar as pessoas, vai no terreiro pedir para pombagira, para amarrar o marido, para, sabe, para pegar a amante, assim, uma série de coisas que me parecem bem nebulosas assim a esse respeito. E aí eu gostaria de fazer uma primeira pergunta bem especial assim sobre isso, bem especial, porque rola inclusive uma certa confusão a esse respeito. De muitas pessoas, né, às vezes levado por um certo racismo religioso, por um certo preconceito, né, por um certo uma falta de compreensão mesmo, né, atribuem Exu ao significado do diabo, né? E aí eu queria fazer essa pergunta, meu pai: Exu é o diabo? E da onde que vem essa crença, esse imaginário, essa ideia de relacionar uma entidade que é tão importante, tão presente nos terreiros, com o diabo e com a prática do mal? Bom, acho que essa é uma questão também que já se tornou um tanto quanto, não vou dizer irrisória, né? Mas ela é uma questão que acho que já foi até superada, né? Todo mundo sabe que Exu não é o diabo, né? Todos sabem que Exu não é essa figura negativa que as pessoas, em algum momento, né, da história das religiões afro-brasileiras aí, elas começaram a relacionar com esse demônio cristão, né? E se nós formos retroceder a questão própria, né, dessa ideia de diabo, né? A palavra diabo vem de diabolos, né? Aquele que divide. E essa ideia de divisão, né, que nos textos antigos dizia sobre o diabo, no caso, em algum momento houve uma relação com a ideia de Exu, o Exu africano, que é aquilo que separa as coisas, né? Essa é uma das questões que são pouco exploradas, né, nessa divindade, Exu, onde as pessoas relacionaram com o diabo, né? Porque existe uma categoria desse Exu africano, né, dessa divindade guardiã africana, que identifica aquele que separa as coisas, aquele que individualiza, aquela divindade que faz com que as coisas tenham diferenciação, né? E a ideia primitiva, a ideia antiga de diabo era exatamente essa, né? Aquele que divide. Mas divide, a ideia de divisão aí no caso é a ideia de dividir as pessoas para que elas entrem em conflito entre si. E existem até mitos de que Exu faz isso, né? O Exu africano, vamos dizer assim, essa divindade africana, aonde ele divide as pessoas não para que as pessoas tenham contenda entre elas, né? Nos mitos dizem isso, mas para que as pessoas encontrem soluções. E a própria ideia também nos remete a uma outra palavra, que é os demônios, né? A palavra daimon significa um espírito que aconselha, né? Essa palavra antiga. Na verdade, tudo isso se misturou, né? Porque a Quimbanda, principalmente aqui no Brasil, né? Essa ideia da Quimbanda que se estabeleceu aqui é uma ideia aonde, quando surge os primeiros laivos da Umbanda, aonde pegou-se, proporcionou-se, trouxeram para dentro de um ritual todas as questões relacionadas à luminosidade, algumas questões foram deixadas de lado, né?
E essas questões foram deixadas de lado, surgiram diversas formas de fazer quimbanda também, né? Uhum. E sempre procuramos ensinar, entendermos que existe, a cada terreiro de Umbanda, existe uma quimbanda correspondente. A cada rito umbandista, a cada rito, quer ser das religiões afro-brasileiras, há uma quimbanda que corresponde a essa ideia luminosa, né? Como se fosse uma sombra. Como se houvesse a Umbanda e houvesse a quimbanda, essa quimbanda fosse uma sombra dessa Umbanda. A partir dessa ideia, as pessoas começaram a entender a ideia de Exu relacionando com aquilo que conheceu-se antigamente como Goécia, né? A Goécia era uma espécie de contrário, né? Oposto, um sistema mágico que vem ali de alguns manuscritos antigos relacionados ao brahmanismo, né? Relacionado à invocação de 72 espíritos antigos que são tidos como demônios, né? Mas não tem nada a ver com Exu, na verdade. São sistemas diferentes, mas eles foram, na verdade, absorvidos dentro de uma mesma ideia, muito tempo mais tarde, né? Que são aqueles espíritos, 72 espíritos aí da Goécia, que é tida como magia negra, mas na verdade não é, né? Essa aí fala de o livro pequeno pequeno livro ali de uma magia antiga relacionada aos hebreus, né? Onde invocava-se demônios com o nome de Baal, Agares, Vassago, Saminija, Marbas, Valé, Toramon, Barbatas, Marcosas, Estolas, Fênix, Ralfas, e outros nomes, 72 nomes, né? E esses nomes todos, eles têm a ver com a ideia de espíritos que aconselhavam tanto para o bem quanto para o mal. E essa ideia, ela foi trazida para dentro das quimbandas ali a partir talvez da década de 40, algo assim, década de 50, onde relacionaram a cabala com, né, as práticas mais africanistas, né, da própria Umbanda e Quimbanda. E Exu não é o diabo, né? Mas nós precisamos entender essas figuras antigas a partir de seus símbolos. Por exemplo, a ideia do tridente, né? O tridente é um símbolo, né? Um símbolo que surge na antiguidade, que é o poder sobre 3 forças, ou na verdade a ideia de divindades ou espíritos que possuíam a capacidade de criar, manter e destruir. Inclusive, o tridente na África, por exemplo, não existe, né? Lá existe uma espécie de Y, uma espécie de estilingue, que mostra que é o senhor de 3 caminhos. Divindades antigas como Netuno, né, possuía o tridente, etc. E se você for observar, a ideia do tridente dessas divindades antigas tem a ver com o quê? Com o inconsciente. Por isso que o tridente é relacionado com a psicologia também, né? É um símbolo alquímico da própria psicologia. Então, o Exu não tem a ver com o diabo diretamente, né? Ele não tem nada a ver com essa ideia do mal. Muito pelo contrário, ele tem a ver com a ideia de exercer o equilíbrio através através da desestruturação de ideias concebidas, né? De ideias já estabelecidas, de identidades que precisam ser sempre revistas para que a humanidade, as pessoas, elas tenham um novo objetivo no caminho que elas escolhem, né? Infelizmente, né, nós vemos aí muitos terreiros ainda se utilizando dessa imagem, né, muito negativa com os Exus, com as divindades guardiãs, para talvez fazerem algo que seja muito mais na ideia individual de cada um sobre o que eles são, e não exatamente na verdade ancestral que esses espíritos trazem.
Porque o Exu, ele é um agente mágico, né? Ele é um... O que é o agente mágico? São aqueles espíritos que possibilitam a transformação das coisas, possibilitam a renovação, possibilitam a guarda e a abertura de novos objetivos para todos aqueles que os invocam. Perfeito. Eu fiz essa pergunta, né, porque é muito interessante como o Exu, ele é uma das poucas divindades, pelo menos na África, assim, que veio para o Brasil e para a América do Sul, que é cultuado em todos os territórios. Cultuado pelo menos na África subsaariana, ali na Nigéria, no Togo, no Benin, né? É cultuado por um grande número de pessoas. E então me parece assim uma das poucas divindades capazes de unir assim as várias nações, né? E tem inclusive um movimento internacional, né, chamado Exu is not Satan, né? Exu não é o diabo, busca desmistificar essa ideia e essa imagem, né? Esse imaginário que ficou a respeito de Exu associado com o diabo e associado com a prática do mal. Mas o senhor falou muitas coisas que abrem assim, margem, né, e precedente para a gente fazer vários questionamentos a respeito de vários temas, né? Como, por exemplo, a diferença entre a divindade, Exu, e as entidades que baixam no terreiro, né? Perfeito. Por exemplo, a diferença entre o trabalho, e aí é isso que eu gostaria de perguntar, assim, antes de entrar em outros questionamentos, qual que geralmente essa banda dos Exus, né, a Quimbanda, ela está associada com a esquerda da Umbanda, né, enquanto a Umbanda, propriamente dito, seria o caminho da direita, o caminho da mão direita, né, e para muitos autores, inclusive, né, abre uma interpretação de que essas duas vias elas oferecem um equilíbrio entre o bem e o mal, né? Entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. Eu gostaria que o senhor adentrasse assim, um pouquinho mais profundamente nessas diferenças entre o trabalho na direita, né, e o trabalho na esquerda, o trabalho da Umbanda e da Quimbanda, e como é que elas se diferenciam e por que é necessário haver essas duas coisas. Sim. Bom, inicialmente, eu acho que é preciso saber diferenciar, por exemplo, a ideia do Exu entidade e a ideia do Exu divindade, né? Exu, a palavra Exu, ela significa esfera, né? Ou, mais apropriadamente, nas línguas antigas, né? O Yorubá, ele é uma língua aparentada, muito próxima ali com as línguas semíticas, né? Com o hebraico e o árabe. Existe uma palavra em hebraico, o aramaico, né, e muito próxima até no árabe, que se chama ash, né, que é uma palavra que identifica o fogo que se divide em três partes, mas é um fogo que ele se projeta para fora. Daí vem a ideia de uma divindade que está como se estivesse dentro de uma esfera e ela se projetasse para fora, né? Isso não é difícil de compreender quando você lembra da palavra, por exemplo, êxodo, né? A palavra grega êxodo, que significa aquele que sai, né? Que tem a mesma raiz, né? Que ash, né? Daí vem a palavra Exu, né? Ou Exu, as, que significa aquele espírito que proporciona o movimento de dentro para fora, proporciona um movimento interno de renovação, que proporciona a capacidade de renovação, né? Porque tudo aquilo que se projeta de dentro para fora tem a ideia de crescimento, tem a ideia de expansão, né? Tem a ideia de um processo harmônico de renovação e, mais do que isso, de quantidade. E é claro que tudo aquilo que se projeta cresce, tudo aquilo que se determina para ir a determinadas distâncias, em termos de consciência, em termos de
identidade, prevê uma coisa que é o que Exu faz, né? Que é o conflito, né? O conflito não necessariamente é algo que seja ruim. A partir do conflito você consegue, na verdade, encontrar, se redimensionar e entrar em novos locais da sua própria consciência. E Exu, ele faz exatamente isso, né? Quer seja aquele espírito que baixa nos terreiros, quer seja as ideias ou as concepções dessa divindade africana que, além de guardiã, ela também promove o crescimento, né? Promove o redimensionamento da própria alma. Agora eu me esqueci da sua pergunta aí, eu entrei em outras questões. Eu tinha perguntado sobre a diferença, né? Basicamente, assim, a diferença da Umbanda e da Quimbanda, a diferença do trabalho dos Exus para o trabalho das entidades que militam nessa outra faixa vibratória. Né? Sim, você falou da mão esquerda e mão direita, sim. Isso não é difícil de entender, né? Mas o segredo fundamental disso é bem profundo, né? Nós temos um lado direito e nós temos um lado esquerdo, né? Isso significa que nós temos, na verdade, duas formas e duas maneiras de agirmos de forma independente, vamos dizer assim, né? Nós temos duas mãos, dois pés, dois olhos. Por quê? Porque a nossa consciência, ela possui duas frentes aonde você estabelece aquilo que é ativo, aquilo que é passivo, independentemente de você ser destro, canhoto, isso não tem a ver, né? Mas nós possuímos a nossa expressão de forma dual, né? E essa expressão caracteriza-se pelo fato de haver um processo ativo e um processo reativo, né? Quando você cita, por exemplo, o caminho da mão esquerda, que é identificado como Vama Amarga, né, que é o caminho, alguns entendem como até a magia negra, né, em outros aspectos. Isso. Na verdade, refere-se ao quê? Principalmente aos planos inconscientes, né? Quando nós entendemos as questões mais cósmicas de Exu, por exemplo, nós vamos entender que o universo, ele se divide em seres espirituais, sem a agregação de energia massa sobre si, né? Sem qualquer forma de matéria sobre si. E o universo também possui um outro lado, que é a matéria, né? Ou a própria antimatéria, coisas existentes no sentido de terem começo, meio e fim. Então, o próprio universo possui algo consciente e algo inconsciente. Sim. E quando nós dizemos que o Exu, né, que nós vamos também entrar um pouco nisso, o Exu atua exatamente no inconsciente, nós estamos dizendo que ele atua nas coisas obscuras. E a matéria é algo que é muito obscuro, né? É algo que é muito ainda pouco compreendido e identificável, né, no universo, e Exu atua exatamente nessa parcela inconsciente. Por isso que é dito que ele é da mão esquerda, porque, em geral, né, nós temos a mão esquerda como algo mais passivo do que a direita, né? E a direita é mais visível, mais ativa, que está relacionado com a Quimbanda. Claro que a gente não vai entrar nisso, mas tem a ver com o processo até da manifestação da Kundalini, que faz com que essa nossa expressão dual aconteça. Existem alguns quadros antigos, né, até do próprio Cristo, onde mostra uma face irada e uma face calma, né? Isso tem a ver também com a ideia da Umbanda e da Quimbanda, né? Inclusive nas escrituras dizem lá que Cristo diz que se alguém der um tapa no seu rosto, você oferece a outra face. Né? A outra face pode significar você sempre ter a paciência para lidar com a agressividade, mas também, né, nós termos aquela ideia também de haver um processo de reação contra as agressões de alguma forma.
Essas ideias antigas fazem com que nós possamos compreender o aspecto ritual de Umbanda e Quimbanda, né? Um aspecto, na Umbanda, no caso, o aspecto consciencial, consciente, na verdade, e o aspecto inconsciente, né? Então, onde há a manifestação de tudo aquilo que é obscuro, tudo aquilo que é voltado para as questões mais internas e pouco compreendidas do nosso psiquismo. Todo psiquismo nosso, ele se estabelece, ele se expressa através de ritos, né? O próprio fato de nós... as pessoas entendem rito, às vezes, só simplesmente no aspecto religioso, né? O rito, ele não é só religioso, o rito ele também é algo que se compreende como um hábito onde você possui questões repetitivas na sua vida, né? São ritos. Então nós temos ritos para, às vezes, para comer, nós temos ritos para se comportar em casa, ritos para se comportar no trabalho e por aí vai. Agora, há os ritos religiosos, né? E os ritos religiosos, eles sempre estão divididos num aspecto visível, num aspecto invisível, num aspecto consciente e num aspecto inconsciente. Isso tem a ver com o quê? Com a ideia aprofundada do simbolismo, né? Que é algo que poucas vezes é observado dentro dos terreiros de Umbanda, né? De Quimbanda, Candomblé, de todas as religiões afro-brasileiras, que são os aspectos talvez mais importantes das casas, dos terreiros, que nós, dentro da nossa tradição, chamamos de figuras alquímicas, né? Que são figuras transformadoras. Para dar um exemplo, a figura do Cristo talvez seja a figura alquímica que mais transforme as pessoas, né? Na antiguidade, a alquimia, muita gente relaciona ela, a alquimia simplesmente como a origem da química, né? Mas a alquimia, ela é a mãe da psicologia também, porque os antigos alquimistas, eles encerravam muitos segredos dentro de figuras, quadros, símbolos, e nós sabemos que a Umbanda, e todas as religiões afro-brasileiras, né, elas possuem, dentro da sua prática ritual, símbolos que são fortíssimos e eles existem de forma constante em quase todas as atividades dos terreiros. E Exu possui símbolos fortíssimos, né, dentro da manifestação, né, que eles exercem naqueles médios que são positivos, e mesmo a divindade Exu africana também possui símbolos muito importantes e muito fortes e transformadores que possibilitam uma renovação muito positiva das pessoas, né, quando elas se utilizam desses símbolos da forma adequada. E aí é que entra o perigo, né? Porque você lidar com símbolos de forma, vamos dizer assim, sem responsabilidade, isso gera um perigo muito grande, né, para quem lida com a magia, para quem lida com a magia ritual, principalmente, magia cerimonial, de uma forma que não possua o conhecimento adequado para mexer com isso. Perfeito. Antes de eu partir para a próxima pergunta, eu quero reforçar, pedir para o pessoal curtir, compartilhar o vídeo, para isso poder chegar ao maior número de pessoas possível, né? Muito importante essa ação, né, de compartilhar, de enviar para alguma pessoa, de curtir, de comentar também, porque isso reforça que esse vídeo, né, que esse conteúdo, ele é relevante. E aí a rede social entende que precisa ser mostrado para mais pessoas. É rapidinho, não custa nada e ajuda muitas pessoas que precisam ouvir as palavras que estão sendo ditas aqui. E aí eu queria fazer uma outra pergunta. O senhor falou um pouco sobre Exu, né, sobre a entidade Exu, da onde que veio o nome Exu, da onde que surgiu essa ideia de uma entidade que ela trabalha com essas questões do inconsciente, né, com essas questões, essa via da mão esquerda. Mas eu gostaria de
de insistir um pouco nessa pergunta, até para responder assim, uma pergunta do Gustavo que ele mandou aqui para gente, né? Que é essa diferença entre o orixá Exu. Eu acho que isso precisa estar bem assentado, assim, né? Bem definido para a gente conseguir evoluir assim na nossa conversa, né? E as entidades guardiãs que baixam no terreiro e que usam esse nome de Exu, né? E Sim. aí, junto com esse comentário, eu quero fazer, com essa pergunta, né? Quero fazer uma outra questão, assim, junto com ela, que a pombagira é um orixá, né? Existe o orixá pombagira, orixá exumirim, né? Porque é algo até um pouco divulgado por algumas vertentes Certo. espiritualistas, algumas vertentes umbandistas, né? Sobre o Orixá Pombagira. Tem um livro, inclusive, né? Orixá Pombagira e Orixá Exumirim. Gostaria que o senhor explicasse um pouco, desse algumas palavras a respeito dessas questões. Pois não. Bom, vamos, vamos começar pela a divindade Exu, né? Para a gente pra entrarmos aí nessa questão da pombagira aí. Bom, vamos explicar direitinho isso aí, porque é o seguinte: Orixá Exu, né? Quando nós pensamos em divindades guardiãs, nós vamos ter aí uma compleição geral, né? Uma visão até universal em várias tradições, no mundo inteiro, onde há divindades que são divindades que guardam locais, que guardam templos, que guardam residências, etc. Né? Exu, ele é uma divindade, classicamente, né, ele é identificado como uma divindade urubana, né, uma divindade ali que veio para o Brasil com esse nome. Né? Na África nós temos, por exemplo, Pambogila, nós temos Mavambo, nós temos outras divindades que já são Banto, né? Nós temos o Legba, que é o Lebara, né, ali do Jeje, mas todos eles são divindades guardiães. Né? Quando nós entendemos a divindade Exu, né, entendemos a divindade Exu, isso para dentro de algumas relações mais antigas, né, da espiritualidade, nós entendemos a divindade Exu como se fosse realmente o orixá onde outros espíritos, né, dentro de uma hierarquia, vão descendo até chegar nesses espíritos de terreiro. Mais ou menos, mais difícil de entender, é como se tivesse o orixá Xangô, por exemplo, e divindades caboclos de Xangô, vamos dizer assim, né, caboclas de Xangô, que estão debaixo dessa faixa. Né? Ogum, né, que é a divindade que nós chamamos de Ogum, na verdade, utilizamos esse nome na Umbanda, principalmente por uma questão de ser um nome muito antigo e não há por que reinventar a roda, né? Nós utilizamos esse nome porque esse nome é vibrado, né? É um nome que, obviamente, veio dos iorubanos, né? E aí entra uma outra polêmica, né? De pessoas hoje que querem retirar, né, dos cultos afro-brasileiros, tanto a um lado quer retirar os nomes aos santos dos terreiros, vamos dizer assim, né? E outros querem, na verdade, dizer que a Umbanda não tem nada de africano, né? Então, a Umbanda tem que tirar os nomes todos de Ogum, Xangô, Oxóssi, né? Esses nomes todos aí que são, obviamente, e é muito conhecido isso, que são de origem iorubá, ainda que você compreenda que há nomes anteriores, né, que deram origem a esses nomes também, mas são nomes africanos, né? Então não faz sentido você imaginar uma Umbanda onde você diga que não há influência africana, né? O próprio Zélio de Moraes, que é o marco oficial da Umbanda, né? Não oficioso, obviamente, a segunda entidade que ele recebeu era o Orixamalé, né? O Orixamalé que era um Ogum. Orixamalé, orixá é uma palavra iorubá, né? E
tenho que discutir sobre isso. E Ogum também. Então as pessoas hoje em dia estão entrando em algumas idiosincrasias, né, algumas coisas estranhas, né, onde querem retirar, uma parte quer retirar a influência africana da Umbanda, e a outra já quer tirar os santos de dentro da Umbanda, né, quando muitas dos mistérios de Exu vem exatamente dos santos católicos. Você pega Santa Rita de Cássia, todos os mistérios da Pombagira estão relacionados com ela. Né? O próprio Santo Antônio mesmo, muitos mistérios de Exu estão relacionados com Santo Antônio. Isso aí é só você ter um pouquinho de paciência e procurar estudar sobre isso. Né? Inclusive, eu vou lançar um livro, talvez daqui a algum tempo, com o mestre Caraimã, falando um pouco sobre os santos na Umbanda, né? Que é uma coisa pouco explorada. E como isso tem a ver com nossos rituais. Mas voltando ao assunto, existem várias formas de você entender essa questão dos Exus, né? Por quê? Né? Entendemos aqui, né, expliquei que Exu é uma divindade, não só dos Yorubás, mas existe um espírito excelso, guardião do próprio planeta, que nós identificamos como Exu, né, por motivos óbvios das línguas antigas, e abaixo dele existem seus enviados, que são exatamente esses espíritos, né, que baixam nos terreiros através da mediunidade e fazem a guarda dos terreiros, né. Dentro desse parênteses, né, podemos entrar aí na ideia e na questão de que nem todas as entidades que às vezes se manifestam como Exus, elas são exatamente Exus, que nós sabemos que muitas entidades negativas se fazem passar por eles. Então é preciso observar muito bem a conduta do médium, observar muito bem o que é feito nos terreiros, né? Ou seja, o uso excessivo de álcool, o uso excessivo da sexualidade e outras questões muito que na verdade atentam, né, contra a seriedade da Umbanda e da Quimbanda. E pontos cantados, né, que falam determinados absurdos, e que não é bom se entoar determinadas coisas dentro das casas, porque isso atrai atrai algo que não sejam os Exus, né? E aí finalmente chegamos na ideia do Orixá Pombagira, né? Sim, tem Orixá te cortando um pouquinho, né? Mas é muito comum algumas casas assim, mais populares de Umbanda, né? Ter uma ideia de que todo mundo, de que o Exu ele se manifesta de três formas, né? Então todo mundo ele tem um Exu guardião, tem uma pombagira e tem um Exu mirim, né? E aí deram a essas entidades algumas tradições, um status de orixá pombagira, né? Vamos respeitar quem pensa assim, né? Mas se nós vamos pegar pela lógica das coisas. Então, você pode até, vamos pensar numa lógica de pai, mãe e filho, né? Isso até faria sentido, né? Um Exu masculino, um Exu feminino e uma criança. Mas a verdade é que quando você fala de orixá pombagira, isso não é possível. E eu vou explicar por quê. Oi? Aconteceu? Por favor, explique para nós. Tá. Eu vou explicar por que isso não é possível, né? Vou explicar por quê. De onde vem a pombagira, né? Pombagira é o seguinte, ela é uma mistura a pombagira que tem aqui no Brasil, ela é uma mistura de várias tradições antigas, né? Uma delas era o culto que havia na Europa, o culto a Semiramis, que é uma divindade que se transformou numa pomba, né? Quando ela volta aos céus, né? Isso é um culto antigo que foi cultuado durante muito tempo por mulheres, né? Outro aspecto relacionado à pombagira que surge no Brasil é Maria Padilha mesmo, que foi, na verdade, uma figura histórica, né? De uma feiticeira, uma figura muito importante ali da realeza espanhola, e não vou contar a história toda aqui,
Mas ela, depois que ela morreu, ela começou a ser cultuada por outras mulheres, né? Por várias mulheres, e ela praticamente se tornou uma ancestral, né? Das feiticeiras, uma ancestral das bruxas, etc. E o que aconteceu? O culto a Semíramis, o culto a Maria Padilha, houve o quê? Durante ali, principalmente a Idade Média, né? E até chegar no período um pouco da escravidão, as bruxas, elas eram ou queimadas, né, ou ser viciadas, uma série de outras coisas aí, deploráveis, né, ou elas eram deportadas, e muitas dessas mulheres eram deportadas para onde? Exatamente para a África Banto, para Angola, para o Congo. Ali, elas, ao serem deportadas, elas encontraram o culto ali entre os Banto de uma divindade chamada Pambongila, né? Ou Pambongera, que é exatamente o guardião, né, dos povos Banto, né? Um dos guardiões dos povos Banto. Quando essas pessoas deportadas para Angola, deportadas para o Congo, algumas outras eram deportadas para onde? Para o Brasil. Então veio tudo isso, se misturou, esses cultos se misturaram, eu estou falando do aspecto externo, né? Não do aspecto interno das coisas. Esses cultos se misturaram e o culto a Semíramis, Maria Padilha, o culto a Pambogila, né, se misturaram e Pambogila se tornou uma divindade feminina aqui no Brasil, se tornou uma entidade feminina que adquiriu o nome de Pombagira pela mistura com o mito de Semíramis, onde ela se transforma numa pomba, e pela relação com o guardião dos Banto, né? Pambogila significa o guardião dos caminhos, das encruzilhadas, né? Pambo, Ngila, né? Pambo significa cruz e Ngila guardião. E essa mistura se deu. Então, por essa lógica, pela divindade Pambogila ser uma divindade Banto, não pode ser um orixá. O orixá, ele é iorubano. Então, por aí você já vê que não há como haver um orixá pombagira, né? Isso aí pelo aspecto histórico, porque Pambogila é uma divindade banta, inclusive as manifestações mediúnicas, né, que acontecem no Brasil, dentro das quimbandas ou das umbandas, que seja, tem muito a ver com o modo como se cultuavam os baquices dos Lunda Kyoko, né? Isso aí, se você for atrás aí da Umbanda ou Molocô, você vai ver que ela é um braço, né, que deu origem à parte africana da Umbanda. E os Lunda, né, eles cultuavam, né, os bacuros, na verdade, né, esses espíritos eles conversavam com as pessoas, né, tinham todo um diálogo com as pessoas, diferente do orixá que não falava, né? Em algumas regiões da Nigéria eles até se comunicam, eles falam sim, mas aqui no Brasil não. Então a orixá Pombagira não pode existir, porque Pombagira é uma divindade banto, né? E relacionado com as tradições aí europeias. Então não há possibilidade de haver um orixá Pombagira, né? O que existe é o que você pode até entender que há uma divindade que toma conta do nosso mundo, do nosso planeta, que é relacionado, que nós chamamos de Exu, né? Dentro do linguajar ritual nosso, e esse Exu pode ter uma paralela passiva, uma paralela ativa, essa divindade, que na verdade não é separado, né? E dentro dessa falange toda surgem ou trabalham esses espíritos que nós conhecemos como essas divindades dos terreiros aí, que nós conhecemos como Exus e Pombagiras. E o Exu Mirim é um Exu também, né? Assim, uma Pombagira é um Exu, né? Na verdade, são não classes diferentes, são formas de trabalho diferentes, como existe o Exu Marabô, o Exu Sete Encruzilhadas, e o Exu Tranca-Rua, e todos esses inúmeros guardiões que se manifestam aí nos terreiros no dia a dia. Não sei se eu fui claro, mas eu acho que é isso aí.